estudantes, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos começar o assunto sobre macromoléculas, especificamente sobre os polímeros. Bom, então na aula de hoje é nosso penúltimo encontro. Já tivemos 2 aulas sobre isomeria, vimos 2 tipos de reações orgânicas e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o assunto de macromoléculas, especificamente sobre os polímeros artificiais. Então, como os objetivos da aula de hoje, nós temos definir o polímero e as suas classificações, identificar e relacionar os fenômenos relacionados às macromoléculas e a sua composição e algumas reações, que seria a reação de formação de polímero. Mas, afinal de contas, o que seria, então, um polímero? Polímeros são macromoléculas obtidas pela combinação de um número imenso, da ordem de milhares, de moléculas pequenas, os chamados monômeros. O processo pelo qual isso é feito é denominado polimerização. Então, toda macromolécula, ela tem uma definição por si. Mas nós vamos trabalhar isso melhor na próxima aula. O que eu quero que vocês entendam? Todo polímero é uma macromolécula. E esse polímero ele é constituído por unidades menores. Então, existe uma reação que vai juntar essas unidades menores, formando uma cadeia muito grande, muito pesada, não seria o termo correto, mas com uma densidade atômica grande. E isso vai formar, então, o que nós chamamos de polímeros, ok? Bom, então existe uma classificação de acordo de como eu encontro esses polímeros, como esses polímeros são formados, que são 2. São as naturais e as artificiais. As naturais são aquelas encontradas na natureza. Por exemplo, a lã, o fio da teia de uma aranha. Todos esses são exemplos práticos de polímeros naturais, ou seja, aquela estrutura é formada por estruturas menores que foram se ligando até formar aquilo ali que nós conseguimos ver. E existem ainda os polímeros artificiais, que seriam eles o teflon, o acrílico, também são substâncias feitas em laboratório, por isso o termo artificial. E essas moléculas, pequenininhas, foram se juntando até formar, então, esse polímero. Por exemplo, no nosso organismo, no nosso músculo, nós temos proteínas. Nos vegetais, as proteínas, elas formam, por exemplo, a celulose. O que tem em comum entre essas duas proteínas, E também, por exemplo, o nosso código genético, é que eles são formados por unidades menores, monômeros. Unidades menores, que formam, então, essa cadeia grande. E nós temos ainda os plásticos, como os nossos polímeros artificiais. É interessante lembrar que, na história, as reações de polimerização, elas já eram conhecidas desde 1860. Só que só 4 anos depois foi produzido um polímero artificial realmente com uma atividade prática, com uma ação prática para a vida. E só em 1909 é que foi produzida a primeira resina plástica. Então, a reação de polimerização é uma reação já conhecida, é uma reação que já vimos, inclusive, uma delas. E é possível, então, usar do laboratório, usando essa reação de polimerização, para a formação, então, dos plásticos, por exemplo. E por falar em plástico, o que seriam, então, os plásticos? Bom, os plásticos são materiais artificiais, normalmente de origem orgânica, e em algum estágio de sua fabricação, adquirem a forma com a ajuda de calor, pressão e o emprego de moldes. Ainda é importante a gente falar que os plásticos, a produção de plástico é de baixo custo, por isso que nós vimos isso tantas vezes. Se você olhar ao seu redor, aí na sua casa, você vai observar que existem diversos tipos de plástico, com densidades diferentes, cores, estruturas diferentes. Isso justamente por conta do baixo custo, a durabilidade, o fato dele ser extremamente estável e ter essa diversidade. Só que o plástico também, ele se torna um vilão a partir do momento que você não sabe descartar esse produto sólido. Então, por exemplo, o alto consumo somado
ao fato de não ter um descarte adequado, causa o que nós sabemos, as ilhas de plástico, os grandes problemas que estamos enfrentando, né, ambientais, em referente justamente a não dar um destino adequado a esses plásticos. Então, os plásticos em si, eles não são vilões. Observe quanta coisa foi possível fazer através deles. Por exemplo, as próteses, vários materiais sintéticos são trabalhados em cima da ideia de polímeros artificiais. No entanto, é necessário uma discussão melhor a respeito do consumo e da reciclagem desse material, né? Bom, continuando aqui na nossa aula de polímeros. Nós temos, então, dois tipos de classificação interessante referente aos polímeros, que vão servir tanto para os polímeros artificiais quanto para os naturais. O primeiro é em relação às suas características. E nós temos dois tipos de classificação, os termoplásticos e os termorrígidos. Então, o polímero termoplástico são aqueles que podem ser fundidos por aquecimento. Ou seja, são aqueles que, se eu aquecer, eles poderão sofrer mudanças. Então, eu tenho, por exemplo, uma garrafa PET. Se eu aquecer ela, eu consigo, então, remoldar ela para dentro ali e formar novamente uma garrafa PET. Então, se ela está dentro desse parâmetro, dessa característica, nós chamamos ela de termoplástico. Agora, existem aqueles que são chamados de termorrígidos, que são os polímeros infusíveis, ou seja, não importa se eu aquecer ele, ele não vai ser modelável, e insolúveis, que quando aquecidos, então, eles vão ser degradados. Então, uma grande diferença entre termoplástico e termorrígido é que os termoplásticos, eles podem ser recicláveis e os termorrígidos não são recicláveis, porque uma vez que eles são submetidos a calor novamente, ao invés deles fazerem o processo novamente da formação daquele produto ou daquela embalagem, nós vamos degradar, nós vamos quebrar as ligações e não vamos conseguir formar aquele polímero novamente, ok? Uma outra classificação é referente aos monômeros formados, aqueles monômeros que constituem o meu polímero. Então, olha só. Nós temos alguns tipos, nós temos, na verdade, dois tipos de classificação e, na segunda classificação, uma subclassificação. Então, homopolímero são polímeros obtidos por um único tipo de monômero. Então, esse exemplo que nós temos aqui na primeira linha dessa imagem. Nós temos aqui apenas um único tipo de monômero, representado por essas bolinhas aqui. Então, a ligação de uma bolinha com a outra bolinha, com a outra bolinha, todas bolinhas iguais, ou seja, todos representam um monômero igual, uma única molécula, nós chamamos isso de homopolímero. E nós temos ainda os copolímeros, que são aqueles polímeros onde eu tenho dois ou mais tipos de monômeros envolvidos ali naquela cadeia. E aí, o que vai formar os copolímeros é como esses monômeros estão organizados. Então, por exemplo, eles podem estar alternados. Então, se você observar aqui na imagem, eu tenho uma bolinha e um quadradinho mais escuro. Uma bolinha, um quadradinho mais escuro. Eles estão alternados. Uma hora é um monômero, outra hora é outro. É como se fosse pecinhas de Lego. Pensa assim, que eu tenho pecinhas amarelas e pecinhas vermelhas. Se eu ficar alternando amarelo, vermelho, eu tenho o que nós chamamos de uma cadeia alternada de um copolímero. Eles podem ser aleatórios, ou seja, se eu olhar aqui essa segunda linha, eu vou ter aqui duas bolinhas e depois um quadradinho escuro. Uma bolinha, 3 quadradinhos escuros. Duas bolinhas, um quadradinho escuro. Outra bolinha, outro quadradinho escuro. E por que isso pode acontecer? Às vezes, é preciso fazer essa inserção aleatória de alguns monômeros dentro daquela cadeia para deixar com que essa cadeia seja mais resistente. Ou, por exemplo, deixar com que ela seja menos resistente. Então, essas formas de você fazer essas ligações aleatórias vão modificar justamente as características daquele polímero. E nós temos ainda a formação de blocos e ainda os enxertados, que é quando eu tenho, então, essas ramificações. Bom, como os polímeros, então, eles podem ser formados?
E aí, gente, nós temos que entender que os polímeros sintéticos, eles vêm de uma ligação de várias moléculas. Então, você tem que entender que eu tenho uma molécula, ela é relativamente estável e eu preciso realizar uma reação química que faça com que essa ligação estável, mas não tão estável assim, seja reativa e eu possa, então, realizar a formação de polimerização. Bom, então, o que a polimerização é? Os polímeros sintéticos são produzidos em laboratórios pela reação de polimerização. Porém, os polímeros não foram inventados pelo ser humano. Como nós vimos, eles já existem, né, na natureza. Então, observando na natureza, o que os cientistas perceberam? Eu tenho uma certa quantidade de monômeros, ele sofre uma reação química e esse N tipos de monômeros começam a se ligar. Então, eu tenho uma estrutura, alguma coisa acontece nessa estrutura que me permite alinhar eles, fazer com que eles formem uma cadeia longa, né? E assim forme a minha macromolécula. Como que isso pode acontecer? Nós temos alguns tipos de reação. Na aula de hoje, nós vamos ver exclusivamente os polímeros de adição, que são aqueles polímeros que sofrem reação de adição, que é aquela que nós vimos, se eu não me engano, no nosso terceiro encontro, onde nós trabalhamos a reação de adição. Então, olha só, a reação de adição ela é feita pelo rompimento de uma das ligações dupla com a formação da ligação simples para a molécula. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma ligação covalente dupla. Então, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado ali. O que vai acontecer? Esse par de elétrons, ele vai sofrer uma ruptura. Logo, esses elétrons, eles estarão disponíveis para que o carbono faça uma ligação agora com outro carbono. E isso vai permitir com que ele faça o mesmo processo com uma outra molécula igual, formando então o meu polímero, que seria essa grande molécula aqui. Esses tracinhos aqui, gente, estão representando que a cadeia continua, tanto para a direita quanto para a esquerda. E observe que o que está sendo repetido aqui? Está sendo repetido justamente a estrutura inicial. No entanto, ela perdeu a dupla ligação. Então, na reação de adição, eu tenho a perda, então, dos elétrons da dupla ligação, a ligação π é rompida, e eles, então, participam dessa ligação que vai formar a cadeia, ok? Nós vamos tentar trabalhar nos exercícios, isso vai permitir que a gente consiga, então, entender melhor esse processo. Então, vamos lá. Atividade 2 do PET de vocês, semana 5. Eu tenho um monômero, que ele é o propietileno, e ele é usado na fabricação de para-choques. Eu tenho, então, um monômero. Eu quero saber qual que é a estrutura final dele, como que vai ser a minha reação química em relação a ele. Então, olha só. Eu tenho, então, a minha polimerização, né, que eu vou indicar aqui pela seta. E o que vai acontecer? Eu tenho, então, par de elétrons aqui em cima. Primeira coisa que vai acontecer, ruptura. Depois que eu quebrar a ligação π, esses elétrons estarão, então, disponíveis para, né, meu polímero seja formado. Então, o que eu vou ter aqui? Repetindo aqui, ó, carbono, hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo. Ligação simples, que a dupla foi quebrada. Hidrogênio em cima, CH3 embaixo. Isso vai ser ligado a outro, então, CH, H, CH, CH3. E assim por diante. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive a quebra da ligação π, os elétrons ficaram disponíveis. Com a disponibilidade deles, eu consigo, então, esse carbono ligar a outro carbono, que é justamente o que está acontecendo aqui. Essa estrutura é essa estrutura inicial. Agora, esse carbono está disponível para ligar novamente a outra estrutura, a outro monômero, e a mesma coisa aqui. Observe que o que vai se repetir N vezes vai ser essa estrutura aqui, ok? Então, recapitulando, eu tenho uma insaturação, vai ser quebrada a ligação π,
Os elétrons vão ficar disponíveis para cada carbono para realizar, então, a formação do meu polímero, ok? Bom, temos mais uma atividade onde nós vamos tentar fazer agora o inverso. Nós temos o produto e queremos chegar ao monômero. Atividade 3 da semana 5. Então, a estrutura de um polímero Orlon, utilizado em materiais têxteis, né, tecidos, nós temos vários tecidos que são sintéticos. Pode ser representado da seguinte forma. Então, nós temos aqui uma estrutura que é justamente o polímero, que é sintético usado no tecido. A partir dessa estrutura, sabe-se que o Orlon é um polímero obtido por adição. Isso é importante, galera. Por quê? Esse tipo de reação de formação de monômero é reação de adição. Pode-se concluir que o monômero que forma tal polímero é... Então, nós vamos tentar, então, realizar a formação do polímero. Nós vamos fazer o sentido inverso. Primeiro, vamos identificar qual que é a estrutura, qual que é o monômero, aquilo que se repete. Nós temos CH2, CHCN, CH2, CHCN, CH2, CHCN. Então, observe que o que se repete aqui? É isso aqui, né? Então, esse é o meu monômero. Os elétrons disponíveis para que cada carbono faça uma ligação, eles faziam parte de uma dupla ligação. Então, esse elétron vai vir para cá, esse elétron vai vir para cá, formando, então, a minha dupla ligação, certo? Olha que legal aqui. Então, eu tenho esse elétron vindo para cá e esse elétron vindo para cá, formando, então, a minha dupla ligação. Então, como que eu posso representar esse monômero aqui? Eu posso representar ele, então, assim, ó, CH2, dupla, CH, CN. Uai, Débora, mas e esses outros tracinhos aqui? A cadeia não continuava? Sim, mas aqui o que eu quero é justamente quebrar a cadeia e voltar àquela pecinha inicial, aquele monômero, aquela peça que deu origem a todo aquele polímero. Então, eu desconsidero, uma vez que essa ligação aqui vai ser quebrada e os elétrons vão voltar, então, para os carbonos, formando novamente a dupla ligação. Outro jeito que você pode representar isso aqui seria de forma linear, CH2, dupla ligação com CH, ligação com CN. E aí, no PET de vocês, vai ter, então, as letras, né, as alternativas, e a resposta certa é a letra E, que tem justamente essa alternativa aqui. CH2, dupla, CH, simples, CN. Então, observe que é fácil de você fazer a transição, sabendo como que a reação ocorre entre o monômero para o polímero e do polímero para o monômero, ok? Então, com isso, gente, nós então conseguimos identificar e definir o que é um polímero. Nós vimos que são as macromoléculas. Essas macromoléculas, elas precisam, né, sofrer a reação de polimerização e identificar, então, esses fenômenos, essas reações relacionadas. Como que eu consigo transformar um monômero em um polímero, certo? Com relação às macromoléculas, na próxima semana nós vamos trabalhar melhor, mas qual que é a ideia de ser uma macromolécula? Macro não tem aquela ideia de grande? É justamente essa ideia. Polímeros e macromoléculas, no caso, são justamente estruturas muito grandes. Muitas vezes na química a gente trabalha estruturas bem pequenas, bem pontuais, e agora nós estamos trabalhando com aquelas que são usuais, né? Aquela que nós temos uma atividade prática no nosso dia a dia. Bom, com isso, gente, eu quero agradecer, então, pela aula de hoje. Fica aqui o meu muito obrigada. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los. E no mais, um grande abraço virtual e até mais!